Deus, estamos aí ao vivo pela rádio aqui, Missões Web, né? Hoje, participação especial aqui, que eu estou aqui, né? Eu sou o irmão Neto, junto com esse varão abençoado aqui, nosso irmão Almir José. Parceiro Jesus. Parceiro Jesus também. Apenas servo. Somos, né? Somos servos. Isso. E hoje aqui estamos na Berlinda, né? Pois é, rapaz. O rapaz que fala muito faltou. Ih, rapaz. Ele teve que fazer outro compromisso e a gente teve que ficar aqui na Berlinda. Vamos segurar as pontas aqui, vamos fazer o melhor de nós, né? Vamos dar o melhor de nós, vamos espremer um pouquinho ver o que sai daqui da gente, né? Tem que sair uma coisa boa, né? Tem que sair, né? Vamos orar? Vamos orar? Amém. Ó Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos aqui nesse momento, Senhor, começando essa programação que possa alcançar vidas, que possa, Senhor, transformar vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós aqui nesse momento possamos colaborar para o reino. Amém? E amém. Louvado seja Deus. E aí, irmão José? Como é que foi aí a sua preparação aí para essa programação? Já que o homem não está aí, né? Você tipo, pensou assim, agora eu vou ter que falar bastante lá. Como é que foi essa preparação mental aí? Um pouco complicado, porque eu confesso, como todos os programas do pessoal que já assiste percebe, né? Eu sou de falar pouco. E o outro irmão é de falar bastante. Tem o dom da palavra, né? Tem. Tem o dom da palavra. Acho que eu tenho mais o controle da língua. Eu tenho mais o controle da língua. A gente está na questão do copo d'água. A gente bebe um pouquinho e fica quieto. Isso. Pois é, rapaz, mas graças a Deus estamos aí. Na verdade, a preparação, né? Felizmente, né? No dia a dia, né? O tempo tem que estar preparado, na verdade. O cristão tem que estar preparado, não é isso? Sim, a gente se apresentou para a obra, né? Para a obra, isso. Tem que se apresentar como um ovelha aprovado, né? Aprovado que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ô, glória! 2 Timóteo 15, 2,15. Você tá vendo? Depois você fala que não sabe as coisas. Ah, meu Deus do céu, sabe mais do que eu. Que isso, rapaz. Eu tenho repetido que toda segunda-feira, esse é o meu seminário. Tá certo. Eu estou aprendendo, estou engateando ainda. E hoje a gente separou um temazinho aí bem bacana, né? A respeito do templo. Do templo. Porque assim, a gente fica com dúvida, né? Como é que é essa questão do templo? Porque hoje, por exemplo, assim, a gente fala assim, a gente escuta às vezes as pessoas comentando, né? E ela fala assim, eu vou pro templo. Aí depois outras pessoas falam assim, mas eu sou o templo. Aí às vezes você fica pensando, mas onde é que afinal de contas o templo, né? Como é que a Bíblia fala a respeito do templo? O que de fato é o templo? Como é que funciona essa questão do templo? E não parece, o irmão José, não parece um assunto assim tão... As pessoas às vezes não dão a importância para esse assunto a qual ele merece, sabia, irmão José? O que você percebe assim? Na verdade, acho que as pessoas não observam qual a finalidade de como foi construído, né? Foi estabelecido. E hoje acho que as pessoas valorizam demais o templo. Ou seja, não falam nem templo, chamam igreja, né? Uhum. Acho que se perde um pouco do entendimento, do sentido de estar no templo, do templo, de adorar a Deus, do lugar, né? Uhum. Acho que se perde um pouco, né, a noção do que de fato de que fato seja o templo e para que, né, foi construído, a finalidade de ter sido construído. Engraçado você falar assim, a finalidade do porquê foi construído, né? E a Bíblia conta que chegou um determinado ponto que Israel estava lá com a Arca da Aliança, né? Que a Arca da Aliança era como se fosse uma caixa. Sim, né? Sim. Dentro daquela caixa tinha lá a tábua, a vara de Arão, o pote do maná, né? E essa arca, ela simbolizava a presença de Deus, né? E eles guardavam a arca dentro da tenda, né? Que era tipo uma barraca, sabe? Feito de pano e tudo mais e tal. E aí, o que acontece?
diz que a história conta aqui no livro de Samuel, 2 Samuel, do capítulo 7, conta que Davi estava no palácio dele de cedro, sabe? E aí ele diz que ele falou assim, poxa, eu aqui estou morando nesse casarão, rapaz, com piscina, 5 quartos, suíte. E Deus não tem uma casa para ele. Rapaz, muito profundo. Aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma casa para Deus, né? Vou fazer uma casa. E engraçado que ele conta esse pensamento, essa vontade que ele tinha no coração dele, ele conta para o profeta. Eu não estou enganado, Natan. E aí ele pega e Natan falou assim, faz o que você quiser. Aí Natan vai para casa, no mesmo dia, na mesma noite, Deus dá um sonho para Natan. E sabe o que é engraçado? É a resposta de Deus. A resposta de Deus foi uma coisa assim que você fica pensando assim, rapaz, parece até uma resposta bem dura, sabe? Abre aí em Isaías 66, eu vou dar uma lida aqui, quer ver? Ó? Olha que interessante aqui, que Deus fala através de Natan, fala para Davi. Como eu já disse, né, 2 Samuel, capítulo 7, eu vou ler aqui o versículo, deixa eu botar aqui o visão profunda. Visão além. Eu já estou precisando. O negócio está ruim, viu? A qual Natan respondeu ao rei, vai e faze o que o teu coração manda, porque Yahvé é contigo, ou Jeová é contigo, Deus é contigo, vai lá fazer. A Natan respondeu prontamente, né? Aí acontece esse fato aqui, ó. Contudo, nesta mesma noite, a palavra veio a Natan, neste termo, vai dizer ao meu servo Davi. Ó, é o meu servo. Tá? Então, você vê que Deus reconhece que Davi é um servo, é uma pessoa que está servindo a Deus. Né? Não é qualquer um. Né? Não está falando assim, não, olha, vai falar lá com aquele camarada lá que não me obedece. Vai falar para Saul que não obedece. Não, vai falar com o meu servo. Né? Aí ele diz, vai falar ao meu servo, Davi, assim diz Yahvé, assim diz o Senhor, construirá tu uma casa em que eu venha habitar? Olha a indagação de Deus. Você vai construir uma casa para eu habitar? Aí ele continua. Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje. Mas andei em acampamento peregrino debaixo de uma tenda simples e um abrigo. Você vê que Deus dá logo uma pergunta para Davi. Você vai construir para mim uma casa? Agora lê para a gente aí. Lê para a gente. Não, calma. Segura. Não, segura um pouquinho. Pensa o seguinte. Deus chega para ele e você vai construir uma casa para mim, rapaz. Que história é essa? De onde você tirou essa ideia? Mas por que Deus responde isso? Responde justamente porque Deus, sendo tão poderoso e tão onisciente, né? Tão onipresente, né? Ele sabe de todas as coisas, então ele sabia o que iria acontecer no futuro. Mas também Deus sabia do quê? Disso que está escrito aí em Isaías capítulo 66. Vamos ler aí? No capítulo 1 em diante? Isso. Isaías 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Aí, é a mesma pergunta, percebe? Você não percebeu, mas a terra toda, lá no Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, né? Ele cria todas as coisas e ele é aquele que habita lá, não é não, irmão? É ele que está habitando, ele está lá. Tanto é que ele vem na viração do dia, saber como é que está. Deu um trabalhão, porque no 7º dia a Bíblia diz que ele descansou, né? Embora a gente saiba que Deus não precisa descansar, né? É que ele é um exemplo para mim e para você, né? Ele não se cansa. Mas que faz você pensar sobre isso, faz, né? Faz. E aí, que é engraçado, ele vai chegar e falar assim, poxa, olha, a terra é o estrado dos meus pés. Que habitação você me construirá? É uma boa indagação. O que nós poderemos dar de diferente a Deus? Né? Mas aí,
Davi insiste na ideia de construir o templo e Deus vai responder a ele. Sim. Vai responder a ele se ele pode ou não construir, né? Só antes de você ler, deixa Vamos. só te fazer uma... o interessante é que eu sempre observei Davi, a atitude de Davi para com Deus. Desde a mocidade, antes dele se tornar rei, depois que ele foi escolhido, e a proximidade que ele tinha, sempre teve de Deus, ele para com Deus, no caso, né? Depois Deus o escolhe, né, para substituir Saul como rei. E Davi sempre teve o interesse de defender Deus. E Deus precisa de defesa? Não, mas você vê a necessidade que ele tinha, né? Isso. Ele se importava mesmo com Deus. Se importava. Não era uma coisa assim superficial, algo de boca. Era realmente entranhado no coração dele. E ele dava a vida dele. Isso. Ele ia para a batalha, ele enfrentava a batalha de frente. Por isso que talvez Deus, para isso não, com certeza, Deus falou, né? Achei um homem segundo o meu coração, né? Isso. Porque era um homem quebrantado, né? Era um homem que tinha as suas falhas, os seus defeitos, mas se lançava sempre aos pés do Senhor buscando refúgio, socorro e buscando a presença, né, de Deus, que Deus não tirasse dele o espírito que habitava nele, né? Tanto é que quando ele tocava a harpa, né, o demônio que habitava em Saul, assim, deixa eu ir embora aqui que eu estou meio perturbado. Aí ele tocava lá a harpa e o demônio ia embora. Então tinha unção, né? Tinha o Espírito Santo de Deus. Tinha, com certeza. E interessante o que eu observo aí, que ele tinha esse amor por Deus, vou botar assim, esse amor por Deus, esse interesse de defender Deus, mas talvez não seja ainda o tempo de que Deus habitasse dentro de nós. Davi não tinha essa dimensão, tanto que ele quis construir. Eles não entendiam entendiam essa questão. Porque o povo na época era muito como é que fala? Físico, né? Físico. Palpável, né? Se ligava naquilo que a gente conseguia palpar ou tocar, né? Tanto quanto a arca não estava no meio deles, eles achavam que Deus não estava presente. Isso. Então, Deus só fazia presente quando a arca estivesse no meio do povo. Tanto é que quando já ali no final depois quando os filhos do profeta, eu esqueci aqui agora o nome dele, agora eu esqueci o nome, mas quando os filhos do profeta lá morrem, e ele está sentado na porta do templo, e ele na porta do templo, ele está sentado na porta da casa dele e ele cai para trás, né? Ele fica sabendo que a arca foi levada. Sim. Foi ali na mesma passagem de Samuel, né? Samuel que vai falar para Saul: olha, Saul, teu reino foi rasgado, você não tem mais, tal, não sei o que tem. E aí ele cai, mas antes de cair ele fala uma frase, né? Icabode, né? A glória do templo se foi, né? Então porque eles tinham perdido a arca de Deus, né? Então eles tinham isso muito dentro do coração. Você perdeu a arca, você perdeu Deus se foi. Você vê, eles tinham mesmo essa mentalidade fechada, né? De que no caso eles precisavam mesmo daquele toque. Por exemplo, daquela matéria. Você vê quando Moisés está no monte e o povo não consegue falar com Moisés, eles logo pedem para fazer um bezerro de ouro. Isso. Porque não tem o que tocar, né? A gente não sabe o que aconteceu com Moisés, né? Então esse Moisés aí a gente não sabe o que aconteceu. Então faz pra gente o nosso vídeo, para guiar a gente, porque a gente está perdido. Então o povo precisava mesmo, tinha essa... e a Bíblia fala que com o coração eles voltaram para o Egito, né? Para adorar os deuses. Verdade. Então você vê que o povo tinha essa necessidade. E essa manifestação e essa revelação que Deus vai dando no decorrer do tempo, né? E vai transformando, que a gente vai continuar falando do assunto do tempo aqui, verdade. Vai transformando a ideia deles, e aí, mesmo assim, eles não conseguem compreender. E a gente vai mostrar isso daí. Eles não conseguem compreender. Né? Bom, não sei, estava tocando no telefone para desligar, né? Atrapalhando a programação. Provavelmente vai comentar alguma coisa. Está sem som, alguma coisa assim, está falando muito longe. Não sei. Mas vamos lá. Então, engraçado, irmão amigo, então, o que eu ia falar aqui,
quando a gente estava falando a respeito, quando Deus pede para Deus, né? E Deus dá a resposta a ele, olha, aí Deus vai continuar falando. E aí ele vai falar assim, deixa eu botar aqui o óculos, né? Senão não vai. Quando a tua vida chegar ao fim, na terra e vieres a descansar, na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo. Eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará a casa em honra ao meu nome. Eu o firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que tiver de padecer pela iniquidade dos homens, olha só, presta atenção. Olha aqui como é que essa passagem, as pessoas entendem que ele está falando de Salomão, né? Porque é Salomão que constrói o templo, né? Deus vai falar assim, eu não quero que você faça o templo. Fala para Salomão construir o templo. Mas porque Davi é um homem de batalha, né? Davi não vai poder construir o templo porque ele é um homem de batalha, é um homem sanguinário, né? Alguns dizem, né? Isso, e aí ele fala assim, que quem vai construir o templo é Salomão. Só que a mensagem que Natan traz para Davi é uma mensagem profética. É uma mensagem profética de quem é que vai construir o templo. E aí quando você começa a observar as características de quem é que vai construir o templo, remete a quem? Vamos prestar atenção de novo no texto? Olha só que bacana. Será ele, no caso assim, vou aqui pegar aqui, um fruto do teu próprio corpo, eu o firmarei o reino dele. Será ele quem edificará a casa em honra ao meu nome. Eu o firmarei o trono dele para sempre. Quem é o trono para sempre? Quem tem o trono para sempre? Não é o homem. Não é? É Jesus. É Jesus. Aí ele vai falar assim, eu serei seu pai e ele será meu filho. Lembra alguma passagem essa daqui? Eu te serei por pai, hoje te gerei, eu te serei por pai, você me será por filho. Lembra alguma passagem? Mesmo no tempo em que tiver de padecer pela iniquidade dos homens, Jesus padeceu pela iniquidade dos homens. Isso. Eu mesmo o punirei e o açoitarei. Deus açoitou Jesus? Açoitou. E o castigarei dos homens, aplicado por intermédio de homens. Né? Porque Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. E foram homens que bateram em Jesus. Mas a punição, por causa dos nossos pecados, Jesus recebeu. Você vê que mensagem profética? Aí eu pergunto, Salomão apanhou? Você viu Salomão sendo carregado, destruído do reino? Não. Não, pelo contrário. Ele continuou reinando até morrer. Até morrer, depois de uma briga lá no reino dele, foi dividido e tudo mais, não é? Então, de quem é essa profecia que Natan trouxe? Está claro, está óbvio que é Jesus. Aí, olha só o que diz aqui em Lucas. Olha que maravilha. Lucas diz assim. Ele está mandando a mensagem ali, depois eu vou dar uma olhada. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho. Opa, peguei a passagem errada aqui. Eis que engravidarás um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. Quem recebe o trono? Jesus. Né? E aí Jesus vai continuar caminhando e falando a respeito do trono. E ele fala assim, olha, deixa eu ver o que ele está falando aqui. O seu programa vai ter mais... tá. Agradeço ao irmão Vagninho que está participando aí, né? Irmão, um abraço. Deixa eu ver aqui também. Irmão Marquinhos Gabriel. Missão Web está assistindo, né? Irmãos, obrigado aí. Vamos aqui. Vamos junto com a gente. Pode mandar sua pergunta aí que eu vou lendo aí
E a gente vai participando, né? Isso aí. Vai participando. Aí Jesus vira e fala assim: destrua este templo, uma geração má e perversa me pede um sinal. Nenhum sinal vos será dado, a não ser o de Jonas. Destrua esse templo e em 3 dias eu levanto ele. Mas esse templo demorou 40 e poucos anos para ser feito. E você vai levantar ele em 3 dias. Aí está escrito assim, ele falava do templo do seu corpo. Jesus já entendia. Mas sabe o que é engraçado? Que tem uma profecia que diz assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele é muito falado, né? Isso. Agora você sabe de uma coisa, irmão José? Que o templo de Israel, que foi construído por Salomão, e foi projetado e separado os materiais do templo do rei Davi, que já começou a separar todos os materiais, você sabia que ele era muito lindo? Olha, era muito lindo. Tinha uns querubins lá dentro, 2. Eles ficavam com as abertas assim. Ele encostava na parede de cá, a outra asa dele chegava no meio da sala. Aí tinha um outro querubim de lá, que tocava a asa na parede de lá e tocava uma asa na outra. E a arca ficava bem no meio das 2 asas. Esses querubins eram feitos de madeira, mas cobertos de ouro. Se eu não me engano, sabe quanto de altura eles tinham? Se eu não estou enganado, 5 metros, irmão. Imagina uma estátua de um anjo assim, com 5 metros, coberta de ouro. As paredes eram todas de ouro. As paredes, tinha desenhos na parede, a árvore da vida era desenhada, tinha vários desenhos que simbolizavam Israel nas paredes. Era lindo o templo, lindo. As pedras que foram encaixadas umas em cima da outra, não tinha marca de ferramenta. Elas encaixavam perfeitamente. Foi uma obra assim que, com certeza, se não tivesse sido destruída, seria, com certeza, uma das maravilhas do mundo. Com certeza seria. Aí você vê assim, aí tem a profecia, né, de Ageu, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira casa. Só que os templos construídos nunca chegaram aos pés do primeiro. Aí a pergunta que a gente pode fazer é, verdade, como é que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Porque a segunda casa é Cristo. Porque não é feita por mão de homem. Não é feita por mãos humanas. Isso. E aí, cumpre a palavra que o meu filho construirá uma casa para mim. Aí entra na outra parte da história. Que é Jesus falando. O que Jesus falou lá em João 14? Lê pra gente aí. João 14, 23. Vamos ver aqui. João 14, 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se me ama, guardará a minha palavra. Guarda a palavra. A tua palavra esconde aonde? No coração. No meu coração. Para quê? Para não pecar contra você. Então você percebe que está ligado. Jesus está falando assim, ó, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E agora ele vai falar a respeito do templo. O que ele fala? E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Rapaz, olha isso. Olha que palavra poderosa. Irmão, não tem como não ficar feliz com uma coisa dessa. Não tem como você não sentir prazer numa coisa dessa. A me lembra, sabe o quê? E quando o templo foi construído, diz que a glória de Deus encheu a casa. E os sacerdotes não conseguiam ficar de pé lá dentro. De tamanha glória. Aí a pergunta é, você já sentiu essa presença? Quando a presença vem em você, dá vontade de rir, de chorar. Você fica muito emocionado. Verdade. Você fica, teu coração fica palpitando, dá falta de ar. Quem já foi habitado por Deus sabe disso. É maravilhoso. O ar fica rarefeito. Você não, o seu corpo não se suporta. Você dentro dele, porque isso. Porque é interessante que a presença de Deus, ela vamos botar assim, ela se funde com o teu espírito, com o nosso espírito. Isso. Nosso espírito que é dele, que é dele. É o espírito humano com o espírito de Deus. Isso. Ele se funde na presença de Deus, no poder de Deus, na presença de Deus. E essa presença é tão marcante que você nunca mais esquece.
E é isso que é interessante. Até esse corpo que foi feito pelo irmão dele não suporta a dimensão da grandeza, do poder. dele. Aí a pergunta que a gente se faz é, isso é cumprimento. É cumprimento das Escrituras dizendo que eu derramarei sobre eles o meu Espírito. E eles falarão em novas línguas, eles serão renovados, transformados, serão ensinados. Começa tudo a fazer sentido. E você começa a entender a luz das Escrituras, a formação do templo, a glória de Deus enchendo o templo, a beleza do templo. Porque quando Jesus fala que o Espírito Santo de Deus vem, ele faz o que na casa? Ele limpa. Deixa tudo organizadinho, bonitinho. Verdade. Ele faz do templo um lugar habitável. Ele tira toda impureza. Ele pega os pecados e joga onde? No fundo do mar, do esquecimento. Oh, glória a Deus. Isso é a habitação do Espírito, é o novo nascimento, né? É o nascimento de Jesus fala assim, aí você começa a enxergar o reino. Mas aí o que eu tenho reparado, irmão Almir, é que as pessoas, e por isso que esse assunto é tão importante, porque assim, você precisa discernir de fato o que é ser templo de Deus, você não acha? Porque assim, se você tem o Espírito de Deus morando em você, se você tem o Espírito do Senhor morando em você, e esse poder todo habitando em você, por que a gente se sente tão fraco? Por que às vezes a gente se sente tão abatido? Por que às vezes a gente entrega os pontos? Por que às vezes a gente não consegue continuar caminhando? Por que às vezes a gente destitui a glória de Deus chamando de templo aquilo que não é mais? Por que será? A palavra que a gente leu foi bem clara. O meu filho construirá um templo para mim. Ele vai me honrar. E Jesus está construindo esse templo. Através da sua caminhada. Eu vou açoitar ele. Através dos homens. Para construir o templo de Deus perfeito, precisa ter sacrifício. E não é qualquer sacrifício, né? O sacrifício é qual? É sangue inocente. Jesus sofreu ou não sofreu? Sofreu. Como? Você sabe? Rapaz. Culpa minha. E minha? Culpa minha. E nós estamos falando da beleza da santidade dele agora. Por quê? Porque ele pagou o preço. Irmão Almir, quando você pensa sobre isso, olha só que maravilha. Deus Santo, Criador, não precisa de ninguém, não precisa de mim, não precisa de você. Ele é autossuficiente em si mesmo. Não precisa dos anjos, não precisa de nada para completá-lo, para que ele possa se sentir feliz, para que ele possa se sentir alegre. Correto? Isso. Beleza. Mas ele, dentro da criação, criou eu e você. E aí a gente virou as costas para ele e disse assim, a gente não quer ter relacionamento contigo não. E a gente começa a vir lá para o lado da rebelião, se volta com Satanás e quer viver a nossa vida, quer ser o autor da nossa própria história, não quer escutar os conselhos dele. E ele falando assim, olha, volta, eu quero morar em você. E a gente não consegue compreender, porque a venda dos nossos olhos nos cega. E a gente não consegue ver que sendo a habitação dele, a gente vai estar melhor. A gente não consegue ver que ele é a verdade. E que fora dele só existe mentira. Eu acho que durante o dia a gente se perde na verdade, no sentido, olha, na essência da verdade. Isso que você está falando, o irmão Almir, é muito importante. Sabe por causa de quê? Porque é o seguinte, a nossa vida no dia a dia, e por causa desse desfoque do que realmente é o templo, e do que realmente, por que o templo é importante, por causa disso, a gente... Eu comecei muito cedo, irmão. Eu vou começar a falar desse jeito aqui, talvez para entender o que eu estou querendo colocar. E eu fui da época que, tipo assim, falavam para mim assim,
tire a sandália dos seus pés porque você está na casa de Deus. Né? E quando falava assim, vamos para a casa de Deus, teu celular está com a bateria baixa. Quero avisar que a live no Quai não vai durar muito tempo, a bateria está caindo, tá bom? Mas toda segunda-feira estamos aqui, no Papo de Cristão, que vocês possam participar conosco, tá bom? Vocês podem também acessar a página do Facebook do Projeto Missões. Isso. Ou então no Rádio Boss, né? No Isso. Rádio Boss nós estamos aqui continuando com a live, tá bom, gente? O endereço está aí. Se cair aí, O endereço tá acha aí. o endereço aí? Vem pra cá. Vem pra cá conversar com a gente. Se quiser participar, deixar sua pergunta, pode deixar também. Então, irmão Almir, isso que você falou é muito importante, porque eu cresci escutando essas coisas, tipo assim, tira a sandália dos teus pés porque a casa de Deus, o lugar que você está é a casa de Deus. Ou então assim, vamos para o templo, vamos para a casa de Deus, né? E isso, e a gente não está criticando aqui os irmãos que ensinaram, porque a gente sabe que foi, que é o conhecimento da época, o que eles entendiam como verdade. Só que hoje, graças a Deus, Deus fez com que a revelação aumentasse, que a gente começasse a compreender o que de fato é. E por causa disso, por causa desse tipo de ensinamento, o cristão ele começa a ter a sua vida e ele não entende muito qual é a importância dele ser o templo. Ele não entende muito por que isso é tão importante. Aí a gente, aqui falando da Bíblia, nós estamos falando primeiro, porque é a obra feita por Jesus. Jesus construiu a casa para Deus. Daqui a pouco nós vamos ler os versículos que falam que eu e você somos a casa. Mas por enquanto a gente está falando, estamos só na revelação de que Jesus entendeu que nós somos o templo. Tanto é que ele falou, destrua esse templo e eu levanto. E eu e o Pai, vamos vir fazer morada em vocês. Se você me ama, guarda a minha palavra. Se você me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai vamos vir morar em você. Olha a importância disso, porque se Jesus está falando isso é importante. Porque só a partir do novo nascimento que é possível ver o reino. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Só pode ver o reino quando nasce de novo. Isso. Porque o que é nascido da carne, ele é o quê? Ele é carne. Ele é carne. Mas o que é nascido do Espírito? Espírito. É Espírito. Então é importante você nascer do Espírito. É importante você saber e viver como habitação de Deus. O sacerdote naquela época, ele tinha que cuidar do templo. Ele tinha que limpar o templo. Ele tinha que fazer todas as funções dentro do templo. Né? Hoje não é diferente, porque nós somos o reino de sacerdote. Então nós somos aqueles que cuidam do templo. E onde que está o templo? Aí as pessoas falavam assim, na minha época, né? A gente tem que ir lá cuidar do templo, vamos lá limpar, lavar, vamos lá construir isso, construir aquilo. Né? A gente falava assim, pensava dessa forma. Mas aí eu comecei a entender que eu preciso cuidar do templo verdadeiro, instituído por Jesus, conquistado, construído por Jesus, que se cumpriu a profecia que Natan deu, porque o Senhor falou. Olha, o meu filho construirá o verdadeiro templo e a glória dele será maior do que essa. Glória a Deus. Então você precisa entender isso, você precisa tomar posse dessa verdade. Né? Falando igual o R.S. Soares, você precisa tomar posse disso. Isso verdadeiramente você precisa tomar posse. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando você começa a compreender que você é o templo, você começa a viver na dimensão do Espírito. Você começa a usufruir dos dons espirituais, porque você começa a perceber que esses dons é para você. É promessa de Deus para você desempenhar o teu ministério aqui nessa terra. Verdade. Entendeu? Então, por isso que você precisa entender. Aí, você vê uma igreja, às vezes, um templo, uma pessoa, né, que não tem esse poder, tem medo de demônio. Se o demônio se manifesta, fica com medo. Ou se passa numa encruzilhada, se benze, ou então se arrepia, né? Ou dá a volta na outra rua, né? Se alguém jogar uma praga nele, ele fica preocupado, né? Ele se sente. Quando recebe um diagnóstico médico, fica com medo de morrer, entra em depressão, fica doidinho da cabeça, porque não entendeu o que é o templo, não entendeu que agora o Deus Todo-Poderoso está morando dentro dele.
Por isso que isso é importante, esse assunto é importante. Muito Esse assunto é um assunto que a gente devia falar mais dentro das igrejas. Falar mais dentro das congregações, dentro das reuniões, né? Onde o povo de Deus está congregado. Né? Que esse assunto de igreja é um assunto para outra hora. Né? Vamos ficar aqui só na questão do templo. Porque eu escutei um vídeo uma vez, um rapaz dizendo assim, você não é igreja, você é o templo. E templo você é, mas igreja você não é. E eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas ele está profundamente equivocado. Mas, porque nós somos a igreja, mas vamos depois, vamos devagar. Né? Sim. Primeiro vamos continuar falando do templo. E você usou a frase certa, né? Vamos deixar para depois. E você usou a frase certa. Mas então você vê que coisa maravilhosa. Então Jesus está falando para mim e para você, que se a gente guardar a palavra, Ele vai habitar. Ele vai habitar junto, sozinho. Ele vai habitar sozinho. Não, acabamos de ler que ele vai... Ele e o Pai vai habitar. Vai fazer morada. Vai fazer morada. O que é fazer morada? E você sabia que se a gente pegar a palavra... Olha, gente, presta atenção. Se a gente pegar a palavra grega ou hebraica para templo, nas duas traduções vão falar que é casa, vão falar que é lugar de habitação, tanto de homens quanto de deuses, entendeu? Então, o templo, a palavra templo dentro do grego e do hebraico é isso mesmo, é lugar de habitação. Então, quando Deus está falando que nós somos o templo, é lugar de habitação. Por exemplo, vós sois vaso de barro. Todo vaso é fechado? É um pote fechado? Não. Todo vaso tem uma boca. Para quê? Uma entrada, no caso. Isso, uma entrada, percebeu? Olha que lindo. Uma entrada. Né? Você entra lá dentro e você não tem como sair se não for pelo mesmo lugar que você entrou. Isso aí. Olha que profundo. E Deus está falando que você é esse vaso de barro que tem uma entrada. Então, até na comparação do vaso e do templo, é para botar algo dentro. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que a gente pode ter duas habitações. Quais são as habitações que a gente pode ter, irmão? Quais são as duas habitações que a gente pode ter dentro da gente? Ih, rapaz. Lembra da passagem lá que Jesus falou que quando o Espírito vem, habita, e aí o Espírito, o Espírito de Deus vem, limpa, organiza, né? Mas o Espírito de Deus, se ele sair, quem vem habitar em você? O demônio, né? O demônio deixa tudo bagunçado. Na verdade, o processo é assim: o demônio está habitando, o Espírito Santo vem e organiza. Se o Espírito chegar e tiver a casa vazia, o que ele faz? Vem e habita. Vem e habita com mais 7. Bravo! Não é isso? Olha a revelação. Deixa eu falando aí, quero lembrar aqui de Colossenses 3. Colossenses 3, vamos ler Colossenses 3. Gente, brigadão pela participação de vocês aí. Sejam muito bem-vindos, o Senhor abençoe a vida de vocês. Estamos por aqui. Deixa a sua pergunta aí em nome de Jesus, amém? Vamos lá, Colossenses 3. Colossenses 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Por quê? Porque se você busca as coisas de cima, você está buscando Deus, o Espírito Santo, porque é isso que vem de cima. Onde Cristo está assentado à destra do Pai Isso! de Deus. E a gente gasta um tempo danado, rapaz, buscando outras coisas. A gente constrói um tesouro, deveríamos construir um tesouro aonde? No céu. No céu. Onde a traça e o ferrugem não consome, não corrói. Né? Não destrói. Não lute em vão. Não lute em vão. Sim, concordo. A nossa irmã está participando aqui. Germaine Santos. Obrigado pela participação, minha irmã. Obrigado pela sua opinião. Ela está falando que as pessoas maqueiam, escondem o que de fato são. E isso é uma questão dos fariseus, né? Os fariseus, eles por fora,
eram bons e bonitos, né? Eram bons pregadores, bons, mas por dentro eles eram sepulcros caiados, tinha só morte dentro deles. Olha que forte isso, né? Olha que forte isso. E sabe o que é engraçado? É isso que a gente estava falando aqui, minha irmã, agora há pouco, a respeito desse assunto. Nós estamos dizendo o quê? Que quando a pessoa cresce sem entender o que de fato como é importante ser o templo, ela tem esse tipo de comportamento. Porque ela começa a entender que a santidade está dentro da porta do local de reunião, da denominação para dentro. Né? E ela não entende que da porta para fora a vida cristã continua. Ou se entende, ela não consegue praticar isso da forma correta. Por quê? Porque ela não vive nesse estado de alerta. Ela não vive com esse tipo de pensamento. Por isso é necessário que haja uma mudança de mentalidade, um arrependimento profundo das nossas ações, para que possamos, né, de fato agradar a Deus. De fato agradar a Deus. Aí... Posso até continuar a leitura aqui, que vai justamente vamos. agregar nessa passagem aí. Versículo 2 do capítulo 3. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, né? Você vê que a mentalidade da carne, ela produz a avareza, ela produz a lascívia, os pensamentos maldosos, né? Quando você é habitado por coisas humanas, é isso. Agora, você não consegue, a Bíblia fala, Jesus fala assim, que sem mim nada podeis fazer. Né? Isso aí. Não é possível o homem sozinho se limpar. Por si só. Não consegue. Não consegue porque precisa de um novo nascimento. Precisa ser produzido dentro dele a raiz de Deus, a vontade de Deus dentro dele. E isso só quem produz, quem dá vida ao homem é quem tem vida. E só quem tem vida em si próprio é Jesus, é Deus. Aleluia. Então só Ele pode gerar vida em você, só Ele pode gerar a mudança, só Ele pode gerar a transformação. Sozinho, meu irmão, sozinho, minha irmã, você não vai conseguir fazer nada. Escuta o que eu estou te falando, guarda na tábua do teu coração isso que eu estou te falando. Você não vai conseguir produzir resultado nenhum para a sua vida sem se tornar uma habitação do Espírito Santo. Você precisa hoje, com urgência, buscar em Deus essa renovação do Espírito Santo, esse novo nascimento. Não importa se você tem 30 anos, 70 anos de evangelho, não é essa a questão. A gente está falando de fato ver o reino. De fato ver o reino, porque só quem é nascido de Deus consegue ver o reino. E o que será que é o reino? Daqui a pouco a gente vai bater nessa tecla. Mas vamos lá, olha o que a Bíblia também diz a respeito de como é que é a questão do templo. Aqui, ó, eu tenho que pegar a lupa, eu não enxergo mais como antes. Faz parte a carne está se acabando, né, irmão? Isso. Antigamente, quando era mais novo, não precisava. Mas olha só. Glória a Deus por isso, porque daqui a pouco a gente vai alcançar outra glória. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós, você não sabe? Se você não sabe, eu vou te informar, né? Olha só, não sabeis que sois corpo e santuário do Espírito Santo? Você não sabe que você é santuário do Espírito Santo? Ou algumas traduções vai colocar templo, porque essa palavra no hebraico parece que é templo. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19: e não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois vós do Espírito Santo, irmão?
Você não sabe sabia? que você... Não sabia? Se você não sabe, pode tomar posse. Pode tomar posse porque é verdade. A Bíblia está falando que você é, não é o irmão Neto, não é o irmão José. Não. Não é nossa teologia, não é nosso pensamento. É as Escrituras, está falando que você é santuário de Deus. O que é o santuário? É o templo. É ser habitação de Jesus. É ser habitação do Pai, ser habitação do Filho. Aí diz assim, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Para que serve uma pedra angular? E para que nós vamos ser pedra também? Para a construção do templo, construção da casa de Deus. Meu filho construirá a minha casa, onde eu vou ser honrado. E a minha casa chamará casa de oração. De oração. E chegará o tempo que não haverá mais lugar para adorar. E esse lugar, esse tempo é quando? É hoje, irmão. É agora. Tem alguma barreira? Eu tenho que ir para um local especial para adorar? Não. Eu tenho que ir para percorrer alguma distância para adorar? Não. Para buscar a Deus, para falar com o Senhor? Porque você quer falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu pai em secreto, porque o seu pai, vendo que você está em secreto, o abençoará. É em qualquer lugar. O tempo chegou, a habitação do Espírito está aí. É fato, é verdade. Observando a porta, e mencionando porta, observamos que nós temos algumas portas. Me corrija se irmão, nós temos algumas portas. Uma, os olhos. Sim. O ouvido e a boca. Os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. E agora, você falando disso, tem uma questão importante, o irmão Almir José, que é o seguinte, pela ciência, psicologicamente falando, psicologia no caso, né, diz que para você gravar certos tipos de assuntos, se você usar a visão, a audição, paladar, que são os sentidos que a gente tem, você consegue gravar mais. E hoje na televisão, você tem usando a audição e a visão. A televisão, o WhatsApp, Facebook, YouTube, mais educa pessoas hoje do que os pais. Verdade. Do que a família. Verdade. Né? Por quê? Porque as pessoas estão consumindo muitos produtos. E nem sempre o que está sendo consumido é saudável, é cristocêntrico. Né? Verdade. Então, isso que você está falando é importante. As nossas portas de entradas, os nossos USBs, a gente está colocando informação, né? Elas precisam ser voltadas para as coisas de Deus. Isso, como lemos aqui em Colossenses 3. E uma experiência que, ao longo da vida, né, meu trabalho, às vezes, o meu ouvido é uma porta. Eu trabalhando com roçadeira, Sim. Aí botava o abafador no ouvido, Sim. aquela barulheira danada, terrível, quase o dia inteiro ali. Mas com aquela barulheira ali externa, com a minha porta, ouvido fechado, eu falava com Deus o tempo todo. Louvava, adorava, falava, orava. Isso chama-se adoração no Espírito. Porque os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Por quê? Porque é o seguinte, a gente também pratica muito isso. Lá na congregação, a gente pula, a gente grita, a gente fala em mistério, né? Isso. Mas no espírito é feio a coisa. Por isso que a adoração no espírito é verdadeira. E é feio porque muitas das vezes isso acontece no domingo, na segunda-feira. Você já está fazendo tudo errado. Precisamos mudar, né? Precisamos mudar, não é? Mas como é que muda? É com a força do meu braço? Não é com a força do seu braço que se conquista um reino espiritual, irmão. É com a ajuda de Jesus. É com o trabalhar do Espírito em você. Não é força
física que conquista essas coisas. Por exemplo, teve um homem que viu Pedro impor as mãos e as pessoas receberam o Espírito. Ele falou assim, não, se eu quero esse negócio para mim. Encerrou lá. Eu quero esse negócio para mim, isso aí é importante, eu quero para mim. Né? Mas Pedro falou para ele, dinheiro aqui não compra nada, irmão. Aqui não compra. Os dons de Deus, irmãos, não são comprados com dinheiro. Então, se você tem visto aí pouco poder, se você tem visto aí um povo sem sinal, porque estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome vocês curarão enfermo, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, você não vai morrer. Mas tem que ter o Espírito de Deus habitando. Tem que ter o Espírito. Então você precisa crer nisso, que isso é possível. Sim ou não? Sim. Tem que crer que é possível. Tem que crer que de fato Deus habita mesmo. E por que isso é importante ser habitação, irmãos? Preste atenção. Você está sofrendo? Você está sofrendo depressão? Você está sofrendo de enfermidade? Se você está sofrendo com espíritos falando na tua cabeça, se você está sofrendo perseguição, se você está sendo humilhado, você não tem comida, você não tem alimento para alimentar sua família, se você está desempregado, se você está, seja lá qual é o problema que você está passando na sua vida, Jesus Cristo de Nazaré quer habitar de verdade dentro de você. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, não sou eu, não fui eu que fiz essa promessa, porque eu sou homem, e homem pode mentir, mas Deus não mente. Deus não mente, Ele fala e é verdade. Nunca vi o justo e sua descendência mendigar o pão. O justo é aquele que busca a justiça do céu. A Bíblia diz que se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, Deus vai acrescentar comida, bebida, roupa na tua vida. Deus vai te dar uma vida. Não estou falando que você vai ser milionário não, irmão. Presta atenção. Não estou falando que você vai ser milionário, vai ter vinho. Deus pode até fazer isso com você, porque a riqueza de Deus é um dom. Tá? E talvez Deus queira te dar isso para você abençoar mais pessoas. Então não é esse o caso. Mas uma coisa eu digo para você, Deus vai sustentar você. Deus vai te dar uma casa para você morar, um carro para você andar, porque é necessário. Não é porque é conforto, é necessário. Deus vai te abrir a porta de emprego se você estiver desempregado. Deus vai curar a sua enfermidade, porque Ele tem poder para fazer isso. Ele faz isso. Vai sarar a sua depressão, vai sarar seu desequilíbrio, sua crise do pânico, vai sarar seus problemas intelectuais. Ele vai fazer isso na sua vida, se você se tornar um verdadeiro templo de Deus. E buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Não sou eu que estou falando isso, irmão. E como você faz isso? Isso, vamos lá. Você deve estar perguntando, irmão Neto, que é a pergunta do irmão a mim, né? O que eu devo fazer? 7 novena? Andar de joelho até de Salvador ao Rio de Janeiro? Eu tenho que ir lá falar com o pastor e pedir para ele orar para mim, para eu poder ter Jesus na minha vida? O que eu preciso fazer para ter esse Espírito habitando em mim? Irmão, não é fácil. O que eu vou falar para você não é fácil. É difícil. É pior do que andar de joelho. É pior do que ir lá, sair da tua casa igual um doido agora e lá falar com o pastor. É pior que isso. Porque o que eu vou falar para você é difícil. Muito difícil de fazer. É arrepender. Você precisa se arrepender dos maus comportamentos que você tem tido na sua vida. E o que é arrepender? Não é um sentimento de tristeza profunda. Porque a Bíblia conta que Saul chorou, procurando lugar de arrependimento. Mas em seu coração não foi achado. Misericórdia. Porque arrependimento é abandonar a prática. Arrependimento é abandonar o que você está fazendo agora.
É abandonar teu comportamento e focar em Jesus. Focar em conhecê-lo, em ter um relacionamento com Ele. Não é você ir para a igreja, não é você fazer uma caminhada, uma peregrinação para Israel, ir lá chorar no Muro das Lamentações. Como a atitude que Deus mostra para o povo lá que se dedicou depois do templo ter sido construído. Lá, Salomão ofereceu lá o holocausto, o sacrifício de sei quantos mil bois, né? Salomão orou a Deus tantos dias, orou, jejuou. Deus ainda, mesmo assim, Deus ouviu a oração e respondeu como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Isso aí. Então, é a forma. A forma do arrependimento que Deus mostra. Isso. Se humilhar. Buscar a minha face. Guardar a palavra no coração. Isso. Então, meu irmão, o que você precisa? Você precisa declarar guerra a você mesmo. A sua vontade. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Nega a si mesmo. O que eu estou falando para você, outra pessoa diria para você, não, irmão, vem para cá, eu vou orar por você, o Espírito Santo vai entrar na tua vida. É uma receita de bolo fácil. Muito fácil. Ou então eu falei para você, você vai fazer 10 novenas, vai rezar aí 10 Ave Maria cheia de graça, vai fazer ou então vai fazer uma peregrinação para Israel com a gente, ou então eu falaria para você, você precisa fazer bastante caridade, né? Precisa bastante caridade para poder melhorar o seu karma, né? Apagar os erros da vida passada. Isso tudo não é a verdade. Porque a verdade é que você precisa se arrepender. Você precisa mudar seu comportamento. Você precisa mudar toda a sua caminhada. E isso, meu irmão, você não vai conseguir sozinho. Você só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Com a ajuda do Espírito Santo. E aí é o que eu estou falando para você. Você vai fazer o seguinte agora. Aonde você estiver, você vai pedir para o Senhor vir te ajudar. Você vai pedir para Ele, Senhor, me ajuda no meu comportamento, para que eu possa mudar a minha vida, para que eu possa te conhecer de fato, de verdade. Eu quero descobrir se isso que o irmão Neto está falando e o irmão Homem José está falando é verdade. Eu quero descobrir se eu posso realmente ser templo do Espírito Santo. Se esse poder todo transformador e milagreiro pode habitar em mim. É isso que você vai fazer. Provar. Porque tem um homem... Você mesmo vai provar. A Bíblia diz, e aí sabe o que vai acontecer contigo? Porque assim, ó, todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que procura, encontra, acha. Todo aquele que se esforça para achar esse tesouro, e esse tesouro é Deus, o Espírito Santo, quando ele acha, ele não solta mais, porque é transformado. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? A gente vai ter que começar a falar aqui, porque já são 7h59. Vai até que hora? Tem 20 minutos ainda. Ah, tem 20 minutos? Então vamos falar mais 20 minutos, né? Até onde Deus quiser. Então, Jeremias 29, 13 ou 14. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscar de todo o vosso coração. E aí que a gente estava falando aqui agora. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para cumprir. Então, se Deus está falando... Olha só, meu irmão. Deus está falando para você essa noite. Olha, se você guardar a minha palavra, nós estamos falando da palavra dele aqui. Isso. Certo? Se você guardar a minha palavra, você guardar isso no teu coração agora, você tomar posse, você de fato acreditar agora no que a gente está falando, ele vai fazer isso que a gente acabou de falar, ele vai fazer morada em você. Morada. Por isso que eu disse, não importa se você tem 50 anos de cristão, porque quando você tem muito tempo de cristão, é engraçado que as pessoas falam assim, o fulano, o primeiro amor morreu. Já escutou essa expressão? Já. O primeiro amor morreu.
né? Apagou o primeiro amor. Cuidado com essa expressão, porque a gente usa essa expressão, às vezes, para falar que a gente está abatido na fé, que a gente não tem mais aquele fervor. Aí, se a gente não tem aquele fervor, a gente está dentro da carta de Apocalipse, que diz, não quero morro. É quente ou frio? Quente ou frio. Frio, vai curtir tua vida. Aproveita. Pega tudo que o mundo tem para te dar e vai embora. Não fica em cima do muro, porque tu está perdendo a tua vida e tu não vai nem para um lado nem para o outro. Não, para o outro você vai, com certeza. Para esse lado de Deus você não vai de jeito nenhum. Pro outro vai. Né? Então, ele diz, seja quente ou frio. Se você for quente, e aí eu quero usar o quente, não da água, porque a água quente é ruim a beça, mas eu quero falar, se você for quente em Deus, ou seja, se você for fervoroso em Deus, se você for de fervente oração, em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar, mas só pode sentir sua alma fluir quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Aleluia! Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor. Quando tudo deixares no altar. Então, quando tudo você deixar no altar de Deus, o seu clamor, a sua oração, o seu louvor, deixar no altar de Deus, meu irmão, ele vai vir com uma coisa poderosa, chamada Ele, habitação. E aí, você vai viver de uma forma dimensionalmente falando, não sei nem se essa palavra existe, você vai viver numa outra dimensão espiritual. Você vai viver, você vai começar a olhar para o mundo e você vai ver as artimanhas de Satanás querendo te destruir. Você vai ver Satanás fazendo jogo de tabuleiro com você. Até porque as obras deles são conhecidas. São conhecidas. Por quem? Pelos que a venda caíram. Porque o mundo não consegue enxergar. Não, verdade. O mundo não consegue enxergar. O mundo está morto, cego. Né? Porque por isso Jesus fala assim, cego guiando cego. Só enxerga aquele que está no Espírito. Porque o que é espiritual discerne espiritualmente. Né? Então você precisa do Espírito Santo para discernir espiritualmente. Então não tem escapatória. Nem para mim, nem para você. Se não tiver no Espírito, vai naufragar. Se não tiver cheio do poder de Deus, da glória de Deus, da sabedoria de Deus, vai naufragar. Então, se você quer isso na sua vida, se você quer Deus de fato na sua vida, você precisa aplicar o que eu e o nosso irmão aqui, o Almir José, estamos falando para você. Aí, irmão Neto, às vezes a gente acaba se perdendo também nessa busca. Em que sentido? Posso falar por mim mesmo. Sim. Posso falar por mim mesmo, que eu me perdi algumas vezes. Já até comentei outros papos de cristão, comentei aqui que eu buscava muito poder. Certo. A minha visão de poder era estar sempre jejuando, buscando vigília, buscando monte. Certo. Indo para o monte, indo para a vigília. Certo. Tá falando em mistério o tempo todo. A minha visão de poder era essa. Isso é um equívoco que as pessoas cometem, Momi. Porque é o seguinte. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pegando o gancho do irmão Almir. Mas depois eu vou concluir aqui. Isso, pode, por favor. Mas deixa eu pegar um gancho aqui que para mim não esquecer, tá, irmão? Desculpa te cortar. Não. Desculpa mesmo. Mas é muito importante isso aqui que o irmão me colocou. Gastei tempo. Eu também. Eu jejuava. Porque eu queria o poder. Entendeu? Eu jejuava porque eu queria colocar a mão sobre o enfermo e curar o enfermo. Eu também.
Eu queria ter revelação, profecia. Eu queria isso. Então eu jejuava em prol disso. E isso é um equívoco grande, irmão. Sim. Sabe por quê? Porque quando você é a habitação do Espírito, esse sinal segue aos que crêem. Segue, é natural, Então, é natural. isso, só que quando a gente busca o poder, a gente está buscando a coisa errada. Porque a gente tem que buscar não o poder, mas o conhecer a Deus. Se aproximar de Deus, porque aí a gente vai entender para que serve o poder. Isso é muito profundo. E como é que Jesus nos apresenta esse poder? Apóstolo Paulo continua a obra de Cristo nos mostrando esse poder. Pedro. Olha, eu estava comentando com um amigo meu e falei assim, aonde você vê na Bíblia alguém chegando para Jesus e falando assim, Jesus, estou precisando da sua ajuda. Aí Jesus fala assim, tá bom filho, o que você precisa? Aí ele fala, eu preciso de um carro novo. Você viu acontecer alguma vez isso aí na Bíblia? Não. Jesus, eu preciso de uma casa de 2 andares. Até porque todos os relatos aí ele andando pelo Filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. A raposa tem que ouvir. A única vez que ele foi carregado, nunca vez não, né? Mas uma das vezes que foi carregado foi num jumentinho. É isso. Aí você vê assim, chegar para Jesus e falar assim, Jesus, ô Jesus. Aí ele fala, o que, filho? Eu quero 1 milhão porque eu estou me sentindo duro. Isso não existe, irmão. Não. Agora, para que serve o poder de Deus então? Para que serve ser habitação do Espírito? Para a edificação do corpo, varão. Para fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? É buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É aplicar a justiça. A justiça. A Aí, justiça. deixa eu acabar de ler, Vai lá. continuar lendo aqui. Colossenses 3 ainda. Uma forma que, na verdade, eu passei a enxergar, depois de tanto forma errada de buscar, comecei, né, me aproximando de Cristo, de Cristo pela palavra. Amém. Pela palavra. Vinde conhecer a verdade Vos libertará. É isso aí, meu irmão. Ó, pega aí. Pega a bênção. Na renovação de entendimento, isso. Renovais a vossa mente. Então, com o lavar da água do Evangelho. Então, aqui continuando. Continuando no versículo 9, vou ler até o restante. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí. Onde não há grego nem judeu. Não tem separação. Circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Tudo em todos. Tudo em todos. A habitação. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Você vê, né, que o conselho é para viver em unidade com os irmãos, né? Essa é uma forma de buscar poder de Cristo. Foi errado? Não, porque o que acontece? Não está errado porque você só leu a Bíblia. Só ali, né? Tem que praticar. Faltou a prática. Eu falo assim, não está errado porque você leu a Bíblia. Como é que eu vou falar que está errado? Eu vou falar que o texto está errado. Não pode. Não pode falar que o texto está errado. Não, vira herege. Vira herege. Falou que a Bíblia está errada? Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Esse negócio de que a Bíblia está errada é tão profundo que vem cheio de enxofre. Meu Jesus. Então,
É a espada na garganta. Para que servem os dons da igreja que a gente está falando aqui, né? Que é o que o texto acabou de ler. Para a aperfeiçoação do corpo, para aperfeiçoar o corpo. O corpo necessita um do outro, né? Isso. E o corpo constitui a igreja, né? Como diz lá a questão um ao outro tem que ajudar. Porque se a gente não ajudar um ao outro, a gente descumpre, irmão, o mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo. Qual que é? Ele disse assim, mandamento não, descumpre o mandamento, que é tipo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso. E esse é mandamento de Jesus. Mas descumpre uma constatação que Cristo fez. Isso. Que ele falou assim, todos vocês se amando uns aos outros, as pessoas que estão fora vão saber que vocês são meus discípulos. Isso. Porque ele diz a palavra de Deus, que as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Poxa, o que é amar uns aos outros? Eu já fico logo pensando, a gente pensa o seguinte, a gente pensa assim, amar um ao outro. Isso é só para quem é templo. Quem não é templo não entende isso. Não, porque discerne espiritualmente. Porque discerne espiritualmente. E quem não é templo vai usar psicologia, vai usar informação humana para definir caminho. Isso. Tá? E aí eu não vou entrar aqui nesse método da questão, porque a gente já está com 8h12, estamos quase chegando às portas. Então eu vou focar só no que eu quero falar aqui agora sobre a questão do templo. Quem é templo de Deus entende que se eu tenho água para beber, meu irmão precisa de água também. Se eu tenho uma roupa quentinha hoje, às 8h13, do dia 17/7/2023, meu irmão tem que ter também. Isso. Se eu tenho vida sadia, se eu tenho família, se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu seja lá qual tipo de coisa que eu tenha, meu irmão tem que ter também. E eu tenho que ser um agente do reino para fazer com que isso aconteça. Irmão, eu sei que isso dá pano para manga esse assunto, porque vão entrar uma questão aí de assunto e a gente sempre cai nesse assunto. Quando a gente começa a falar sobre isso, vai cair socialismo e direita, esquerda, mérito, não mérito, e não é disso que eu estou falando, irmão. Estou falando de cristianismo, ok? Não estou falando de política, estou falando de cristianismo. A palavra de Deus diz e ponto. Isso. A Bíblia que fala que eu tenho que ajudar o meu irmão que está necessitado é a mesma que fala que aquele que não quer trabalhar não come. Isso, é a mesma. Verdade. A Bíblia é justa em tudo. A Bíblia é justa com partir o pão, mas também é justa no partir o trabalho. Ponto. Verdade. E aqueles que acreditam que a vida é deitar e dormir, é porque nunca leu Gênesis e lá é escrito lá que não tinha brotado nada na terra porque Deus ainda não tinha feito o homem. Então Deus criou o homem para trabalhar. Ponto. Verdade. O homem tem que trabalhar. É bíblico. É bíblico. A diferença é que é o seguinte, hoje a gente, para conquistar o suor do nosso pão, o suor tem que cair do rosto. A diferença é essa. Antigamente eu acho que seria mais fácil, porque a gente não teria contaminado a terra e a terra não produziria espinhos e abrolhos. Verdade. Mas essa é uma lei da terra. Agora, se você quer sair da lei da terra, tem que ser templo. Tem que ser habitado pelo Espírito. Tá vendo? Se você quer viver a dimensão maior, se você quer ter riqueza, quer conquistar, e aí a riqueza é um conceito que a gente pode discutir depois, outra coisa. Outra coisa a gente pode falar, o que é a riqueza de Deus, né? Mas agora não é o momento. Agora vamos falar assim, se você quer conquistar riquezas, e riqueza de quem é templo. Não é a riqueza que o mundo considera riqueza. É riqueza de quem foi transformado pelo Espírito Santo. É quem vê o reino. Aí é dessa que eu estou falando. Se você quer riqueza, você precisa ser morada do Espírito. Amém, irmão? Amém. Vamos. Então agora a gente vai buscar poder. Vamos. Né? Sabe como é que busca poder?
Conheceis a verdade, e a verdade vai libertar você. Conheça Jesus, conheça o Espírito Santo. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe quem é Jesus? Você já teve um relacionamento com Ele? Você já teve algum momento na sua vida uma conversa com Ele? Jesus quer habitar em você. Jesus quer morar na sua vida. Uma outra perguntinha. Jesus sabe quem é você? Ué, você pode estar morto, né? E ele pode te falar assim, não te conheço. Naquele grande dia ele vai falar para alguém. Isso. Jesus, mas eu expulsei demônio no teu nome. Jesus, eu curei enfermo no teu nome. Rapaz. Jesus falou assim, quem é você mesmo? Não conheço você, rapaz. Apresentar-se. Né? Esse assunto aí das curas e tal, e em nome de Jesus, das igrejas lotadas, é outro assunto para outro dia. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, foi um prazer estar fazendo esse papo de cristão aqui. É uma honra para mim aqui estar, né, nesse local aqui. Não a altura, né? E nem a baixura, mas tá aqui substituindo o pastor Renato. Deixa um abraço para vocês aí em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês, irmão. Irmão, foi um prazer estar contigo aqui também, fazendo essa programação. Prazer nosso, prazer meu. Eu gostei muito e aprendi bastante. Deus falou muito conosco aqui. Em nome de Jesus, graças a Deus, né? Porque o Espírito Santo está aqui conosco. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Até o fim da caminhada. Até. Aquele que acha que sabe tudo, não sabe nada. Nada. Porque o único que sabe tudo é Deus. Verdade, onisciente. Sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Eleva em oração para finalizarmos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual nos deu essa oportunidade, essa graça de estarmos aqui juntos, amém, falando da Tua palavra, da Tua verdade, reconhecendo que Tu és Senhor, que nós, né, somos totalmente necessitados de Ti e dessa verdade que nós ainda estamos, né, desvendando no total, na sua totalidade. Verdade. Mas te agradecendo porque essa verdade já nos abriu os olhos para enxergar o caminho que nós devemos andar, que Tu és o foco que nos mantém por cima da água, das dificuldades, da adversidade, que não há cativo que o Senhor, que esta palavra, a Tua palavra não nos liberte. Isso aí. Te agradecemos, Senhor Deus querido, porque o Senhor permanece conosco e amém, cuida muito bem de nós. Verdade, Senhor. Que possamos, Senhor Deus querido, nós aqui, os ouvintes, possa verdadeiramente entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque Ele tudo fará. Em nome de Jesus, Senhor Deus querido, ser como cada um que participou desta palavra, deste papo de cristão na Rádio Missões Web. Ó Deus querido, em nome de Jesus, ser conosco, ser com este projeto, com esse ministério, ser com teu servo, o Neto, ó Deus querido, com a família dele. Ó Deus querido, em nome de Jesus. Aquele que estiver enfermo, Pai, se tiver fé, em nome de Jesus, seja curado agora. Porque nós cremos, Pai, que o poder está em Ti. Amém. E se o Senhor quiser, há cura nesta hora. Amém. Em nome de Jesus, Deus querido, seja conosco. Te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado aí pela sua colaboração, por ter assistido a programação. Se acha que foi interessante, compartilha aí com o pessoal. Na próxima aí faremos uma nova transmissão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz Fica aí, Deus abençoe. Amém. Vamos concluir aqui.